Olá, alunos da EJA, eu sou a professora Amanda Vieira, professora de matemática, e hoje iremos estudar as operações matemáticas dos anos sinais 2. Então, vamos lá. As operações matemáticas, elas podem ser representadas e são divididas entre as 4 principais operações, que nós sabemos que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Em especial, na aula de hoje, veremos a operação de adição, assim como as suas propriedades que fazem parte dessa mesma operação. Então, como já podemos representar aqui, nós temos uma adição. E o que podemos falar sobre a adição? A adição, ela é dita como uma junção, não é, de um determinado conjunto de valores ou elementos. E nessa representação aqui, eu tenho 3 esferas que, somadas com mais 6 esferas, eu vou obter um determinado resultado para esta quantidade específica de esferas. Então, na adição, existe o cálculo de adicionar números naturais a outros. E o que seriam esses números naturais? Os números naturais, eles são ditos como os números positivos. E essa operação matemática, ela também é conhecida de forma popular como soma, que é o que representa a operação de adição. E como mostrado aqui, eu tenho o exemplo de uma soma, né, de uma adição de 3 algarismos, onde as parcelas, né, cada termo da adição, quando eu somo um termo mais outro termo, eu vou chamar cada um desses termos de parcelas. Então, a primeira parcela aqui representa o número 241. No número 241, eu posso perceber e identificar que o número 1, ele representa a unidade simples. O número 4, as dezenas simples. E o número 2, eu tenho o algarismo das centenas, que somados com a segunda parcela, que é o número 153, segue a mesma definição. 3 representa as unidades simples, 5 representa as dezenas e 1 representa a centena. Quando a gente resolve essa operação, como mostrado aqui no exemplo, eu tenho 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9 e 2 mais 1, 3. Então, 394 representa a minha soma ou total, certo? Dando sequência aqui, temos as propriedades da adição. Nas propriedades da adição, a primeira propriedade que nós temos é a chamada elemento neutro, né? O que quer dizer essa propriedade de elemento neutro? Qualquer número somado a 0 terá como resultado ele mesmo, ou seja, se eu somo qualquer valor a 0, o meu resultado vai ser o próprio valor. Por exemplo, quando eu escrevo 1 mais 0, se eu sei que o 0 ele é o chamado elemento neutro da adição, o meu resultado vai ser 1. Então, 1 mais 0 é igual a 1. A segunda propriedade que nós temos é a propriedade da comutatividade, né? O que quer dizer a comutatividade na adição? Ela diz que a ordem de 2 parcelas não altera o resultado final. Por exemplo, se eu somo 2 mais 3, eu tenho o equivalente a 5. E se eu somo 3 mais 2, eu também tenho o equivalente a 5. Então, por isso que entra a propriedade da comutatividade, quando a ordem de 2 parcelas não vai alterar o resultado no final. E ainda entre as propriedades da adição, nós temos a associatividade, onde diz que a ordem de mais de 2 parcelas também não altera o resultado. Então, se eu vou alterar mais de 2 parcelas ao mesmo tempo, o resultado final ele não será alterado. Mas existe ainda uma observação importante onde diz que é necessário considerar
a regra do uso dos parênteses, que significa que deve-se iniciar a adição a partir do que está dentro deles. Então, mesmo que eu altere a ordem das parcelas, sendo mais de 2 parcelas nessa situação, eu preciso seguir o que diz ou o que está representado dentro do parêntese para poder resolver a operação. E temos ainda os números negativos e positivos. Os números positivos e negativos, eles podem ser somados, mas existem algumas regras que devem ser consideradas. Então, a gente precisa ter atenção no momento em que for somar números positivos e somar também os números negativos, porque é importante a gente lembrar da regrinha do sinal que deve sempre existir. Trazendo alguns exemplos de adição, nós temos, calcule as seguintes adições. Então, temos aqui, 3 parcelas em cada uma das operações e a gente percebe que em cada uma dessas parcelas eu tenho unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Então, eu posso somar aqui 6 mais 5, 11, 11 mais 4, 15, né? Deixo 5, vai 1. Tenho 1 mais 1, 2, somado com 9. Eu tenho 11, 11 mais 9, 20, deixo 0, vai 2. E aqui eu tenho 2 mais 3, 5, que somado com 2 dá 7, e 7 mais 6, 13. Então, aqui eu obtenho a minha soma ou total a partir das parcelas que foram dadas. E assim a gente também consegue resolver o nosso segundo exemplo, onde diz o seguinte, 4 mais 5, 9, que somado com 1 dá 10, eu deixo 0, vai 1. Então, 1 mais 6, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 4, 14, deixo 4, vai 1 aqui ao 3, então 1 mais 3, 4, 4 mais 6, 10, que somado com 1 dá 11, eu obtenho a minha soma ou total do segundo exemplo. Então é isso, que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula.